Olá, mais uma vez nós estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. Programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito e apresentado do jeito do Jonas. Para entrar em contato conosco, jonasgreve@ig.com.br e no Facebook.com/Do Jeito do Jonas. O nosso site é www.dojeitodojonas.com.br. Na semana que vem, nós vamos estar sorteando aqui no programa uma prancha, é uma prancha de skate. Eu não entendo muito de skate, mas é uma prancha de skate, aquele negócio de skate lá para você rodar, derrapar por aí. Nós vamos estar recebendo da Associação dos Skatistas aqui de Vicente de Carvalho um aparelho desse de skate para sortear no programa. www.dojeitodojonas.com.br. As pessoas que entrarem lá, se cadastrarem, na semana que vem terão uma resposta lá para dar, terão uma pergunta para responder e nós estaremos sorteando entre todos aqueles, como fizemos com a agenda na semana passada, estaremos sorteando também essa prancha de skate para você que nos assiste e que nos acompanha. Antes de começar a fazer esse programa, eu quero dizer para vocês que eu fiquei estarrecido com as notícias dos jornais do final de semana, do começo do carnaval, nesses últimos dias, de que o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, se reuniu com os advogados dos réus da Lava Jato. Aquela operação que prendeu as pessoas que roubaram 88 bilhões da Petrobras. Muitos estão recolhidos, muitos estão soltos, muitos outros ainda serão recolhidos, mas o grande lance aqui é que o ministro da Justiça se mostra, se confirmando a notícia, e parece que é verdade, porque a repercussão é muito grande, ele se junta aos réus. Quando ele traz para si os advogados dos réus, os advogados estão corretos, eles estão buscando o melhor para os clientes deles, foram contratados para isso. Mas o ministro da Justiça chamar os advogados dos réus. Diz um dos advogados, até que ele disse que foi pedido para que não se faça mais o acordo de delação premiada, porque o Supremo Tribunal Federal irá soltar todo mundo. Se isso for verdade, é gravíssimo. Nós estamos transformando o nosso país numa coisa muito estranha e perigosa. O ministro da Justiça tem que ter postura ética. Até porque seria comum um acontecimento desse se ele recebesse advogados de outras situações também. Por exemplo, vai uma mãe que está aí com um filho preso, desesperada, às vezes até com pena já vencida e não tem lá como fazer um recurso. Vai uma mãe dessa tentar falar com o ministro. Então, o que você tem aí é, no mínimo, uma questão ética gravíssima, que eu espero que seja resolvida da melhor maneira possível, quem sabe até em se confirmando com a destituição do ministro da Justiça. Eu, enquanto operador do direito, fiquei estarrecido com essa notícia. Os advogados comuns, e quem é advogado e está me ouvindo, sabe que até para ser ouvido por um juiz singular, às vezes não é fácil. Agora, como que pessoas que defendem aqueles que desfalcaram o erário público em bilhões tem acesso fácil, assim, ao ministro da Justiça? Ou será que é porque tem gente graúda envolvida nisso? É, no mínimo, preocupante. É, no mínimo, preocupante. Os caminhos que o Brasil está seguindo preocupa e preocupa muito. Meu medo é que não sobre Brasil para os meus filhos e que não sobre um Brasil para os meus netos. E tenho dito. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei um jovem promissor na carreira de comunicação, uma personalidade já formada aqui no nosso município, porque ele está sempre aqui na televisão, ele faz comerciais, grava locução para esses carros de som que fazem propaganda ao redor da cidade, enfim, um jovem que está no ramo da comunicação. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, Douglas de Oliveira. Que honra. Esse convite. Quantos anos tem? 20 anos? 26. 26 anos. Um cara de 20, mas 26. Eu com 26 anos eu tive ali no ano 1970 e qualquer coisa. Tempo, né? Faz tempo, faz muito tempo. E como é que você chegou nesse negócio, Douglas, de comunicação?
Olha, por acaso. Entrei por acaso, eu como 90% dos meninos brasileiros, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. E aí o Criança Esperança realizou um campeonato aqui na Baixada Santista. E tinha alguns times, por exemplo, o Santos, o Gremetal participaram desse campeonato, que foi um campeonato de campo e tal. E aí durante esse campeonato nós fomos para a final contra o time do Santos. Na final perdemos nos pênaltis e tal. E nessa época meu pai ele tinha um bar. Qual era o seu time? Era o Maré Bola. Maré Bola, quer dizer, Isso. o Maré Bola para Era perder na final, nos pênaltis para o Santos, sinal que foi bem. Era um time aqui da região, aqui, né? Que de Vicente Carvalho. Isso, dali de onde eu moro, ali, perto da prainha ali. Tá. E aí, nessa época, meu pai tinha um bar. Durante esse campeonato, tinha um rapaz que frequentava o bar do meu pai, que trabalhava numa rádio comunitária, aqui de Vicente de Carvalho, a antiga Exclusiva FM. E aí ele me convidou para dar uma entrevista lá, para falar sobre o campeonato. Era o Gentil Nunes? Já era do Gentil. Já era o Gentil Já era Nunes. do Gentil. Grande Gentil, um beijo no coração, Gentil. O rapaz que me chamou na época, ele se chama Rogério Oliveira. Ele apresentava tipo um jornalzinho que tinha na Exclusiva. Ele falou, pô, vamos lá falar do Santos e tal. Que nessa época, quando a gente foi para a final contra o Santos, um olheiro do Santos me chamou para fazer parte do time. Na época eu tinha de 12 para 13 anos. Quando eu fui na rádio... Você sentiu o Pelé, né? Ah, era o Arouca ali, era o camisa 5, tá certo. Aí nessa época, quando eu Arouca fui... não, Alisson, né? Arouca já foi. Ah, é verdade. Alisson. Deixa pra lá, né? Era o Alisson. Aí nessa época, quando eu fui dar entrevista, eu lembro que tinha um papel escrito à mão dizendo que ia ter entrevistas para novos locutores da rádio num determinado dia. E aí eu olhei e tal, e tipo, fiquei fascinado com aquele mundo, aquele monte de CDs, isso e aquilo, e resolvi me arriscar. Falei, vou aparecer lá no dia, vou ver no que vai dar, né? Custa nada, né? Custa nada, não vou estar fazendo nada no dia, então vou até lá. Chegando na rádio só tinha eu, não apareceu ninguém para fazer esse teste. Aí eu fui, fiz o teste. Passou em primeiro lugar. Sendo péssimo. Não, só tinha você, Mas primeiro só lugar tinha fácil. eu. Aí tal, gravamos o teste, aí foi apresentado pro Gentil. Tipo, o Gentil viu, pô, não tem condições, né? Quando ele escutou e tal, ele falou, poxa, não tem condições. Tava naquela época de mudar a voz ainda, então tava naquela voz fininha pra voz... Nem frango, nem galo. Tava indeciso ali em cima do muro. Aí um belo dia eu fui atrás do Gentil. Falei, pô, seu Gentil, eu quero e tal. Ele foi gentil com você? Bastante, a vida toda. Aí eu falei pra ele, poxa, eu quero muito, tal, eu quero tentar, que não sei o quê. Aí ele falou, bom, mas tu já fez isso na tua vida? Eu falei, nunca, mas o jeito que eu vi o pessoal fazendo, eu achei legal, achei interessante e tal. Aí ele falou pra mim, ele falou, o seguinte, tem um horário aí dia de domingo, que era na época das 4 às 8, das 4 da tarde às 8 da noite. Ele falou, tem esse horário aí. Se quiser se arriscar... Quase trabalho escravo. Ele falou, se quiser se arriscar... Aí eu ia todo empolgado, ficava contando os minutos para chegar o domingo, né? Chegava o domingo, aí, enfim, parei com o futebol nessa época. Eu falei, não, vou me dedicar a isso daqui, que eu acho que é isso daqui que eu quero. Aí dos domingos, abri um horário de manhã, das 7 às 9 da manhã. Tinha uma locutora e tal, essa locutora saiu. E aí eu já tinha pego um pouco a prática e tal, alguns amigos me ajudaram, além de Você tinha 14 anos? Nessa época tinha 12 para 13. 12 para 13. Precoce o menino. Bem precoce. Aí conheci um pessoal que acabou me ajudando e tal, o Pacheco, o próprio Gentil, outros rapazes lá da rádio, o DJ Luiz Santini, que me deu muita força também na época que eu comecei. E aí fui para esse horário de manhã, só que eu fui para esse horário de manhã para fazer sertanejão. Então eu com 13 anos tocava Milionário José Rico, daí para baixo. Essa longa estrada da vida. Isso. Bem aquele sertanejo bem de raiz mesmo. E aí fui conquistando espaço dentro da rádio, fui conquistando espaço. Depois o Gentil me tirou desse horário e já me colocou num horário mais comercial, fazia das 10 ao meio-dia, depois estendeu 1 hora. A rádio tinha uma bela audiência, né? Eu me lembro bem dessa rádio. Tinha uma bela audiência. Na época tinham muitas rádios aqui, né? Então na época, a mais forte que teve, ao meu ver, foi a House FM. Evangélica Canaã, que está até hoje. Canaã conseguiu um registro provisório, mas funciona com documentação. Eu acho que tem mais o quê? Tem a Nova Jerusalém lá no Cantagalo, que funciona bem também. Que funciona hoje, daquela época ficaram só as gospels mesmo. Só as gospels. Agora, segmento mais
mais existe popular. aí quase que uma ditadura, né, em cima dessa questão de rádio. Porque as grandes emissoras, a Bandeirantes é campeã nisso, fica anunciando rádio pirata é crime, rádio pirata é crime. Mas se você for buscar a história, a Rádio Bandeirantes foi rádio pirata por mais de 10 anos. Porque não existia documentação nenhuma. Quem começou a Rádio Bandeirantes foi o governador Adhemar de Barros, né? Que na época não era governador, ele era deputado, e ele começou a Rádio Bandeirantes na rua Paula Souza, no centro de São Paulo, e depois o João Jorge Saad, para quem não sabe, se casou com a filha do governador Adhemar de Barros, e presente de casamento ele recebeu a Rádio Bandeirantes. Então hoje eles falam, não, porque o Grupo Bandeirantes, que o João Jorge Saad foi lá, lutou e tal, lutou nada, ele só casou com a filha do dono. Entende? Fez só o casamento Só certo. casou, só fez o casamento certo e fez, né, o que a Bandeirantes é hoje, porque o governador bancava tudo e mais 100%. Precisava de 10, vinha 1.000, né? Dinheiro público, dinheiro do governo, dinheiro de impostos. Vamos estudar direitinho para ver como é que foi feito isso, né? Eu procuro conhecer como é que funciona isso, porque faz parte da minha vida. Eu sou de comunicação, tudo de comunicação eu quero saber. Lógico que não dá para saber tudo, mas eu busco dentro do possível o máximo que eu puder absorver como informação. Então a história da Rádio Bandeirantes é assim, um deputado que monta uma rádio, que não poderia ser chamada de oficial porque não tinha documento nenhum, ele só compra lá um aparelho. Para quem conhece São Paulo, a rua Paula Souza, a esquina com Carlos Souza Nazaré, é várzea do Glicério, é várzea do Cantareira, ali, várzea da Cantareira, onde tem a 25 de março, onde tem o mercado municipal ali, e ele começa ali com um transmissor e com um microfone. E aí, quando a filha se casa com o João Jorge Saad, ele doa a rádio e aí montam o que chamam hoje de Complexo Bandeirantes. Mas se uma pessoa quiser fazer isso que a Bandeirantes fez, a Bandeirantes vai em cima e diz, rádio pirata é crime, tem que prender todo mundo. Eu acho que, para não ser crime, regulamente-se. Por que não se regulamenta a rádio comunitária, a rádio, né? Hoje em dia é quase impossível, né? Hoje em dia porque os grandes conglomerados de comunicação não permitem. Eles não democratizam a comunicação. A comunicação no Brasil está na mão de meia dúzia de magnatas, de alguns gangsters. Alguns são gangsters, que tomaram conta, você vai no Nordeste, está tudo na mão de políticos. Não tem uma pessoa do povo, popular, que diz assim, olha, vou entrar nesse negócio. Não tem. Todo mundo está até o pescoço na política. Então, falta democratizar a comunicação. Para se conseguir uma concessão de rádio hoje, é praticamente impossível. A menos que você tenha 10 milhões para dar para alguém. Aí é muito fácil. Né? A menos que você tenha 10 milhões de reais para dar para alguém, para você ter um pedaço de papel que não vale muita coisa. Eu lembro que na época era a House FM, a Exclusiva FM, aí tinha a Radar, tinha mais algumas outras rádios, tinha a Montanha Rádio FM, X, que eu conheci lá na Cidade Pitanheiras. FM, tinha Astúrias FM. Enfim, eram muitas rádios. Eram muitas rádios. As que eu fiquei mais tempo foi a Exclusiva e logo em seguida eu fiquei um tempo também com o Ailton Silva lá na Ilha do Sol FM. Também o Ailton Silva, grande Ailton Silva, um abraço. Que era uma fundador rádio, da TV Guarujá. E era uma rádio que aqui era uma rádio de ponta. Quando ele montou essa rádio, era uma rádio que tinha uma plástica fantástica. Então, quem ouvia nunca imaginava que aquilo ali era uma rádio comunitária. Porque tinha todo o suporte, tudo que uma rádio grande tem. A Ilha do Sol. A sua paixão é rádio? Ou você já passou para televisão e já acostumou? Minha paixão é rádio e meu sonho é televisão. Eu sempre gostei muito de rádio, porque o rádio proporciona pra gente uma coisa diferente. É um contato direto com o público. A TV ao vivo também proporciona isso. Mas o rádio parece que o contato é muito mais pessoal. Porque o rádio vai no carro, né? A televisão não vai. Isso. E na televisão, que nem a gente está aqui agora, a gente está preocupado com câmera, a gente está preocupado com tempo e tal. Uma série de coisas que a gente se preocupa, porém a gente não pode demonstrar que a gente está preocupado com isso. E no rádio não. No rádio a gente está conversando, mas a gente está com o relógio aqui, está com o computador ligado e tal. E o bate-papo na rádio parece que é mais íntimo do que na televisão, como eu falei para o senhor. A gente tem essa preocupação de uma série de fatores dentro da televisão que a rádio não precisa tanto dessas preocupações. Então, sempre gostei muito de rádio, mas o meu grande sonho era, sim, trabalhar em televisão.
E aí, quando surgiu essa oportunidade de eu ingressar na televisão... Você falou, tô dentro. Falei, E qual foi o primeiro programa que você fez de televisão? O primeiro programa foi o Ligadom, que está no ar até hoje. Ligadom. Começamos até juntos, né? No mesmo dia. No mesmo dia, no Canal On. No dia 27 de abril de 2013. Nós vamos inteirar 2 anos, daqui a 2 meses. Isso. E 10 dias, nós vamos inteirar 2 anos fazendo televisão aqui nessa casa. Você no Ligadom e eu do jeito do Jonas. E agora eu estou também no Viagem Perfeita, né? Mas isso nós vamos falar depois do intervalo comercial. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga e administra. Financiamento de imóveis e automóveis. Consultoria de seguros em geral. Corretores de imóveis e seguros credenciados. Venha conhecer a MRA Imóveis e Seguros. Rua Antenor Pimentel, 942, Morrinhos 2. Telefone 3386-5155 ou 7821-9295. De volta para o segundo bloco do programa, do jeito do Jonas, batendo um papo gostoso hoje aqui com o Douglas de Oliveira, que é apresentador de televisão aqui nessa casa, que é um moço que começou no rádio, acabou de contar aqui, com 13 anos de idade, e que vem fazendo bastante sucesso, por isso nós o trazemos aqui, porque o que é bom na nossa cidade, nós trazemos aqui para mostrar para toda a comunidade que a cidade funciona. Douglas, você estava no futebol, aí você passou para o rádio, e a bola, você largou? Como é que foi? A bola foi pro final de semana, né? Só... Agora só final de semana. Mas mesmo com 12, 13 anos, você não tentou mais? Você foi chamado no Santos para fazer um teste? Então, fui chamado para o Santos para fazer um teste, cheguei a fazer. Na época, eu ia ser inscrito no Campeonato Paulista da categoria, que ia ser disputado na época em São Roque. Mas aí, quando eu realmente entrei no rádio, aí eu parei com o futebol. Assim, não quis tentar me profissionalizar. Eu fui para os dois, né? Eu comecei minha vida no futebol, passei pela arbitragem, passei pela Federação Paulista e fui para o rádio. Tinha uns 36, 37 anos, quando eu recebi um convite para fazer parte da equipe Furacão de Antônio Júlio Baltazar, que fazia futebol, e o rádio ainda não tinha assim, destaque em comentários de arbitragem, eu comecei a fazer comentário de arbitragem, né? Se bem que, vamos fazer justiça, o comentário de arbitragem começou no comecinho, no fim da década de 50, no comecinho da década de 60, com Mário Viana. Mário Viana foi o primeiro comentarista de arbitragem no Brasil, e depois isso ficou mais ou menos esquecido, aí começou a voltar nos anos 70, talvez começo dos anos 80, foi quando eu comecei na equipe Furacão de Antônio Júlio Baltazar, que existe até hoje na Rádio Difusora lá em São Paulo, e eu comecei lá fazendo rádio, depois eu passei para comentar, enfim, aí a coisa foi, né? Fluiu e tal, estamos até hoje aí. Mas, mais ou menos como você, que do futebol, né? Você não fez carreira, eu até fiz carreira no futebol, e você passou para o rádio, eu passei para o rádio, você veio para a televisão, nós viemos no mesmo dia na televisão, a nossa diferença, tirando aí os 40 anos, de idade, né? De diferença, né? Que eu já passei dos 60, você ainda está na classe dos 20, o resto está mais ou menos aí. Eu acho que você vai longe nesse negócio. Tomara, é que nem eu falei para você, é um sonho que eu tenho, estou realizando aqui dentro da Guaro TV. E esse negócio do carro de som, como é que funciona isso? Então isso veio... Aproveita e fala, pessoal, quem quiser fazer propaganda no carro de som, dá uma ligadinha pro Douglas, é isso ou não? Isso meio veio que automático. Quando eu comecei a trabalhar no rádio, algumas vezes, grava uma vinheta aqui, outra ali, e aí eu comecei a me interessar em aprender. Eu via na época da Exclusiva, quem produzia os comerciais era o DJ Marcelinho, que mora ali perto da Santo Amaro. E aí eu comecei a ver ali, falei, poxa, não é tão difícil e tal. Aí um dia, uma vez me perguntaram, grava carro de som? Eu falei, gravo. Mas na época ainda não sabia. Não tinha gravado. Gravo. O texto tá aqui, tal. E falando Marcelinho, foi Marcelinho, pelo amor de Deus. O cara perguntou se eu gravava, eu disse que gravava. Eu preciso gravar isso daqui. Aí fui lá, ele começou, aí foi indo, foi fluindo naturalmente. Foi uma coisa que eu nem fui muito atrás de fazer. E hoje eu tenho uma carta de clientes. Douglas, quando eu era menino, devia ter sei lá, 12, 13, 14 anos, não me lembro bem,
existia um gravador grande assim, que era o único que existia, chamava Kinder, né? E gravava fita cassete. E a molecada lá juntou, dinheiro daqui, dinheiro dali e tal, compramos um gravador daquele e nós montamos uma rádio no gravador. Chamava-se Rádio PR Pepinga. Rádio PR Pepinga transmitindo de nós para nós mesmos e tal, e a gente fazia uma brincadeira com aquilo, e depois a gente punha para as pessoas ouvirem. Você vê a falta de ter o que fazer. Uma vez... As coisas que a gente inventa, não existia como você chegar perto do mar. Nós montamos uma rádio num gravador, isso lá no começo da década de 60. Molecada mesmo juntou aí um cruzeiro daqui, 2 cruzeiros. Era cruzeiro, viu, gente? Cruzeiro, moeda era cruzeiro. Um cruzeiro daqui, um cruzeiro dali e tal, juntou, deram entrada, compraram, e uma rádio num gravador. Você viu um negócio desse? O senhor falou em montar a rádio, um pouco mais avançado, mas eu e um amigo meu chamado Wagner Lima, ele trabalhava comigo lá na Exclusiva, a gente um dia resolveu montar uma rádio. Aí, vou montar uma rádio... Aí comprar um transmissor, um microfone, aí ele tinha uma antena. bicicleta cargueira, a gente foi na casa do Pio Amaro, trocamos a cargueira por uma antena. Aí pegamos a antena, fomos na Feira do Rolo, achamos um transmissor de 25 watts. Opa! Falei, pô, 25 watts, a gente pega pelo menos uns 3 bairros. No mínimo. Que a gente ia montar ali perto da Avenida Guarujá. Falei, pelo menos aqui a região a gente vai conseguir pegar. Vicente de Carvalho não tem muito prédio e tal, então a antena mesmo estando baixo, o sinal vai um pouco longe. Aí colocamos a antena direto no transmissor, uma mesa de som, um aparelho de CD e um microfone. Durou 2 dias, a rádio caiu um raio na antena e desceu queimando tudo. Mas não sobrou nada, tostou tudo. Faltou para-raio. Faltou para-raio. Aí ficamos sem rádio e sem bicicleta. Acabou com tudo. O que doeu mais, perder a rádio ou perder a bicicleta? Deixa pra lá. Mas são histórias, né? São histórias. A vida é construída com histórias. Triste de quem não tem histórias para contar. Verdade. Eu sempre brinco, né, que velho só conta história, porque o que tem de coisa que aconteceu durante a vida. Política. Como que você, que é jovem, que tem 26 anos, assiste essa política de hoje, que é muito diferente da época em que eu fui jovem? Na época que eu fui jovem, você tinha pelo que lutar, né? Hoje, parece que todo mundo perdeu a esperança, todo mundo perdeu a graça. Como é que você, como jovem, viu a situação do Brasil hoje? Que futuro que a gente tem? Olha, eu sempre fui ligado, assim, a acompanhar. Eu já recebi convites para me candidatar a vereador aqui na cidade e tal, mas é uma coisa que eu nunca quis. Eu não me vejo fazendo isso. Eu acho que não... Tá, mas você tem uma visão política, até porque você trabalha com comunicação. Sim, mas eu vejo, não sei, mas parece que o Brasil já está com os 2 pés dentro de um precipício, né? Porque a cada dia que a gente acorda é um escândalo diferente. Você como jovem é um absurdo diferente. É notório, acho que até para gente mais nova que eu. Eu vejo hoje... Você está vendo uma percepção do jovem de que esse modelo realmente faliu? Sim. Hoje é público e notório que o jovem está desacreditado do país. O jovem está totalmente desacreditado. A gente... É que nem eu falei para você, a gente acorda, a gente vê tantos absurdos, e são absurdos que não vêm de hoje, mas começaram a explodir hoje de um jeito, começaram a pipocar na mídia de um jeito, e hoje a rede social aproxima tanto, principalmente o jovem desses acontecimentos, porque 80% das redes sociais são os jovens que movimentam. Então acho que é tanto absurdo acontecendo que os jovens realmente desacreditaram. E muitos jovens, muito por conta disso, estão se perdendo no meio do caminho. Porque eles veem, o país que eu tô não tem jeito mesmo, eu vou lutar por quê? Pra quê? Não tenho por que lutar, então vamos zoar a vida. Aquilo que todo mundo acreditou, né? Eu acho que isso frustra mais. Fala assim, puxa vida, eu acreditei. E aquilo que todo mundo acreditou realmente é o maior de todos os desastres. Tem até aquela música não vou lembrar o nome do conjunto agora, que fala, né, que um jovem de barba por fazer, na camisa um buraquinho onde tinha a estrelinha do PT. Já viu essa música? Chama Eu Não Canto, Raul. É uma música nova. E eu acho que é isso. Eu acho que ficou o buraquinho na camisa. Eu acho que a desilusão é muito grande. E como é que se resgata isso? Você que é jovem, dá o antídoto para isso. Olha, difícil. Eu acho que ter o antídoto para se resgatar isso, acho que muita coisa tem que ser feita. E começando aqui de baixo, começando pela população. Não adianta a gente...
Muita gente se esconde dizendo, tem que começar de lá de cima, os nossos governantes. Não, a gente tem que dar o primeiro passo. Você acha isso? Acho que se a gente não der o primeiro passo, que nem está falando-se muito impeachment agora da presidenta. Um presidente aí foi intimado, pelos meus cálculos, ele fez 3.000 vezes menos. 3.000 vezes menos e teve impeachment. E, infelizmente, a gente tira por aquelas manifestações que tiveram. O pessoal foi para a rua e tal, isso e aquilo. Mas, por exemplo, agora organizaram algumas manifestações no último dia 15. Próximo dia 15. Em relação ao... Próximo dia 15, é 15 de março. Dia 15 de março. Isso, estão organizando, Mas que ninguém se preocupou, por exemplo, em formalizar esse pedido de impeachment. Num cartório, num fórum, não sei, o senhor que é advogado pode me dizer como se faz isso. Mas ninguém se preocupou em fazer isso. O que o pessoal quer? É botar a cara na rua, tirar uma selfie e dizer, eu vim aqui lutar pelo Brasil. Fazendo baderna. Bota no Facebook e fala, eu tô dentro. Eu fiz minha parte. Eu tô dentro, porque eu fui lá no meio da rua, sentei no asfalto e pintei minha cara. Não é assim que se faz. E não é por aí. Não é por aí. Outro assunto, que o velho quer ouvir do jovem, drogas. O que está acontecendo com esse país no quesito drogas? O Brasil entrou em colapso por causa da droga, né? Hoje a gente pode dizer que a indústria do pó é uma das indústrias mais ricas do Brasil. Não só do Brasil, mas na Europa, por exemplo. Muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro envolvido, é muita gente grande envolvida em drogas. E, infelizmente, o combate às drogas tem que se começar pelo viciado, não pelo traficante. Porque a partir do momento que não tiver viciado, não tem traficante. Se ele não tem para quem vender, ele não vai existir. Só que se preocupam tanto em desarticular esquemas de drogas, traficantes, enfim, mas o viciado continua existindo. Ele vai dar um jeito de usar uma droga. Desarticulou um cara hoje, já tem 15 para entrar no lugar daquele cara. Qual é a solução, na sua opinião? Eu acho que a solução é... Você acredita em liberação, não? Parcialmente, sim. Por exemplo, a liberação da maconha, não que eu seja a favor, não sou a favor de se liberar, mas se a gente for colocar num parâmetro, o álcool mata muito mais que a maconha. Eu nunca ouvi falar de ninguém que morreu por causa de maconha. Nunca ouvi falar. E aonde eu moro, existe tráfico de droga como qualquer outro lugar do mundo. Mas eu nunca ouvi falar que ninguém morre por causa de maconha. Só que a maconha é uma droga tão acessível e o cara pode plantar no próprio quintal que o governo não vai ganhar nada com isso, então não libera. Deixa do jeito que está e vamos deixar criminalizado. Agora, quantas pessoas, vamos dizer, por dia no Brasil não morrem por causa do álcool ou do cigarro, que são duas drogas liberadas, são duas drogas lícitas? O cigarro nem é considerado droga. E é uma droga. Né? Não é considerado. O álcool é considerado uma droga lícita, né? O cigarro não. O cigarro nem é considerado droga. E quantas pessoas não morrem diariamente por causa de... Quantas famílias não são destruídas por causa do álcool? E eu nunca ouvi falar que alguém matou um cara porque fumou maconha, morreu porque estava fumando maconha. Não estou defendendo a maconha, mas eu entendi o seu pensamento. A principal droga do mundo hoje é o álcool. O álcool destrói crianças. E é liberado. E é liberado. Tá certo. Douglas de Oliveira. Tá vendo? Ele tá esperto. Douglas de Oliveira, muito gostoso esse nosso bate-papo. E se você é aqui da cidade do Guarujá, tem o que contar, você tem uma atividade, vamos trazer você aqui. Vamos bater um papo e mostrar para a cidade quem são as nossas personalidades locais. 30 segundos para falar tchau. Seu Jonas, agradeço o convite. Obrigado por estar participando aqui do seu programa. Convidar o pessoal a assistir os programas que eu estou apresentando aqui na casa. O Ligadom, que passa de segunda a sábado na Guaru TV. E também o Viagem Perfeita. Passa que horas o Ligadom? O Ligadom às 6h10 da tarde. E o Viagem Perfeita passa em horários alternativos na nossa TV, na Guaru TV, na TV Com Santos e também na TV Ilha do Sol. A gente está rodando aí todo o Brasil, trazendo um roteiro turístico para todo mundo aqui da Baixada Santista. E mais uma vez agradecer. Espero voltar aqui com o bate-papo. Vai ser uma honra. E eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais assuntos aí para debater aqui. Muito bom. Gostei muito dessa nossa conversa com o Douglas de Oliveira, que é um apresentador de televisão, sabe falar, articulado, comunica muito bem e isso muito nos honrou. Quero mandar um grande abraço lá para o Manuel, da MRA Imóveis. Grande abraço, Manuel, que tem sido um grande companheiro, está sempre aí
ao nosso lado. Quero mandar um grande abraço para todo o pessoal lá da Associação dos Moradores do Morrinhos, do bairro do Morrinhos, seu Erasmo, o Iê, seu Zezé, seu Geraldo, a Solange. Sintam-se abraçados. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.